Nós vamos entrar hoje em básico, no caso aqui, de pneumática, tá? Nós vimos algumas coisas que, como funciona a parte hidráulica, pneumática também não é muito diferente, nós vamos ver esses conceitos, depois nós vamos ver os atuadores, as válvulas, algumas coisas assim. Eu vou fazer um comparativo com os sistemas usados, por exemplo, para caminhão, tá? E depois a gente vai ver a parte de simbologia também. Para a semana que vem eu vou mandar uma situação de aprendizagem para vocês, depois nós vamos fazer uma avaliação no final. Tranquilo? Ah, Pode ser beleza, feito tio. à distância, não tem problema. Se Tranquilo. ajudar, isso aqui. O que eu tô achando estranho é esse caboclo lá da Retmac, nenhum tá participando, né? O Davi, o Nicolas às vezes entra, mas e os outros ninguém, né? Pois é, no começo eles mandavam mensagem pra gente, falando como é que É, entrava, se interessava, assim, sabe? Mas sei. agora não. Nem mensagem. Faz tempo que não converso com eles. É que na verdade, cara, a gente não tem como monitorar isso daí, não tem como a gente, no caso, voltar. Não é nós que estamos querendo ficar parado igual nós estamos aqui, não é a vontade do Senai, ou vontade minha, né? Ah, É por sim. causa da situação que nós estamos vivendo, né? Fazer o quê? É, exatamente. Não Vai do pode comprometimento de cada um também, né? também, né? Isso é um É. problema. Se eles estivessem naquela condição igual os outros lá que estão afastados da empresa, tudo bem, mas não estão, né? Ah, é. Os piada nórdica lá, né? Isso. Mas tá bom, vamos lá. É. Então a gente vai ver aqui ó, essa parte de conceitos. Tem aqui ó, a palavra pneumática, na verdade, é uma ciência que estuda os sistemas mecânicos de compressão de ar. Então, o que é? Tudo aquilo que vocês veem pneu, no caso vem do latim ali, o pneuma ali, ele fala que significa sopro ou ar, né? Uhum. Por isso que a gente tem os pneumáticos, no caso dos caminhões, que é os pneus. Pneumático ou o sistema de freio pneumático também aí está vinculado a isso daí que a gente está vendo, tá? Ah, sim. E a gente tem aqui essa questão porque, na verdade, a gente vai estar utilizando desse artifício para poder fazer o quê? Acionamentos, tá? Ele é um sistema bem robusto e, na verdade, desde que esteja trabalhando todos os componentes dele, mas ele tem limitação, por exemplo, de pressão de trabalho. Mas as pressões que a gente trabalha não excede, que nós vamos ver ali algumas pressões lá previstas, então a gente consegue trabalhar perfeitamente sem nenhum problema, no caso, no sistema de freio pneumático, alguns acessórios que vai no caminhão, acessório que vai em ônibus aí, nessa questão, tá? Beleza. E a gente está utilizando, por exemplo, motor de combustão para poder fazer o acionamento dos compressores, que a gente vai ver lá na frente, para estar utilizando essa parte aí. O pneumo, no caso, é ar, e ática, no caso, seria a automatização do processo, ou a forma de, no caso, utilização. Então, a gente tem aí uma coisa. Aí tem outro ali, no caso, significado em relação a isso também. No português, ela veio da parada respiratória, pneumonia e pneumologia. Então, algumas Ah, coisas sim. sempre estão relacionadas a ar, tá? Aham. Ó, aqui tem a questão de princípios físicos do ar, ó. Ele é insípido, inodoro e incolor. Então, a gente não vê, né? Tá? Sim. Aham. E percebemos que o ar, através dos ventos, aviões, pássaros, que nele flutua em movimento, sentimos também o seu impacto sobre o nosso corpo. Na verdade, depende do volume que a gente tem de deslocamento para a gente estar sentindo dessa forma aí. Então, quando está ventando, a gente consegue sentir bem isso. E a gente tem um negócio tal da pressão atmosférica, ou a gente tem aqui alguns milhões de litros de ar que está por cima da gente, só que a pressão atmosférica que mantém e a gente não sente isso, tá? Ah, sim. Aham. Então, são coisas assim que a gente vai estar, no caso, verificando aí, tá ok? Beleza. Aí ele tem aqui uma definição que aí conclui-se que ele é um elemento que existe e é concreto, né? Ele Sim. ocupa, no caso, o lugar do espaço, é a mesma coisa. Quando a gente for fazer um acionamento, eu for pressurizar, no caso, um sistema,
Quando eu injetar ou eu colocar ar no sistema, você vai ver que, por exemplo, o que acontece? Ele vai estar ocupando aquele espaço. E conforme você vai descarregando ou pressurizando o circuito, ele vai, no caso, executando, no caso, o trabalho dele. Porque a gente vai ver que o ar, ele é compreensível, é diferente da parte hidráulica que nós vimos lá, que o líquido ele é incompreensível. Então, eu consigo, no caso, pressionar até o limite, até que eu tenha, no caso, um efeito de trabalho. Então, a gente vai ter o ar pressurizado no circuito, ou ele vai estar num reservatório pressurizado e a gente vai ter, através de dispositivos ou válvulas, fazer essa descarga para ele poder fazer os acionamentos. Eu posso fazer um acionamento, por exemplo, do freio, no caso, motor, eu posso fazer um acionamento, por exemplo, de uma embreagem, eu posso fazer um acionamento, por exemplo, para troca de marcha, tá? Então, são algumas formas que o pessoal pode estar utilizando aí a parte pneumática dentro do caminhão. E se você for lá, por exemplo, ver em ônibus, o pessoal usa muito para acionamento de porta, essas coisas assim, no caso, para facilitar essa abertura e automatizar o processo para o motorista não ficar precisando ir lá abrir a porta para o camarada. Então, faz sim. uma descarga pneumática, um acionamento de um atuador, que seria o cilindro também, e vai estar liberando aquela porta. Assim como ele pode fazer para abrir, ele pode fazer para fechar. Então, automatização do processo. Tá? Professor. Oi. Eu, na realidade, eu comecei a mexer na parte do ar lá, sabe? Certo. E também, hoje ainda fui soltar o ar lá e... Nossa, deu um estouro, assim, sabe? Acho que é por causa da pressão do ar. Estava pressurizado. E é um filtro bem pequeno, assim, bem. Mas tem uma força. Toda vez que você for mexer qualquer coisa que tenha pressurização no sistema, você tem que, no caso, primeiro achar uma forma de, no caso, sangrar o sistema ou eliminar essa questão, por exemplo, de pressão no circuito. Porque senão você pode se acidentar. Tá? Sim. Se você for, por exemplo, mexer num circuito pneumático, ele geralmente tem as descargas dele que vão, no caso, toda vez que você acionar, ela vai descarregar e liberar o sistema. O único lugar que você vai ter ar, no caso, pressurizado, vai ser no reservatório. Tá? Sim. Então, se você for mexer em reservatório um dia, o correto antes de mexer é descarregar. Tá? Entendi. E outra coisa, se você um dia pegar, por exemplo, ter que fazer um sistema de freio de estacionamento, o que, no caso, encolhe a mola lá dele no caso, a descarga pneumática. Então, ela tem que pressurizar para ela encolher a mola, para liberar o caminhão. Senão, o que acontece? Ele tem um efeito mecânico que a mola vai ficar, no caso, acionando o conjunto e ficar travando as rodas. Então, sim. funciona ao contrário. Então, o que acontece? Eu tenho que carregar o sistema para ele, no caso, liberar a ação pneumática, ou liberar o freio mecânico. Se eu tiver sem, no caso, ar comprimido, eu teria que fazer um processo mecânico. Aí tem um parafuso lá que você vai lá, uma porca, que você vai rosquear e encolher essa mola para liberar o caminhão, senão não sai do lugar. Só que desse jeito, quando você faz isso mecanicamente, ele fica sem freio de estacionamento. Entendi. Tá? Então tem que tomar cuidado com essa questão aí. Pois Até se você falar assim, eu vou mexer em ar-condicionado, professor. Ar-condicionado também ele tem uma certa quantidade de pressão interna, porque ele tem um compressor para fazer deslocar o quê? O gás. Então é um sistema, no caso, também pressurizado, só que é baixa pressão. Tá? Então, normalmente você vai ter que no caso, tá lá ligado para diminuir essas pressões, já tá mexendo também no ar-condicionado. Seja bem-vindo, Gabriel. Professor, valeu. Tá joia. Ô, Gabriel.
Chegou atrasado hoje, o homem. Saiu Cheguei horário. atrasado. Almoçou na empresa hoje? Almocei, senhor. Ah, que bom. Tá, joia. Nós estamos comentando aqui, falando algumas coisas sobre princípios básicos de pneumática, tá? Então, já falei lá inicialmente o que quer dizer a palavra pneumática, depois você dá uma olhadinha lá que eu vou passar o material para vocês, tá? E eu estou falando de compressibilidade agora, no caso do ar. Então, toda vez que eu tiver alguma coisa sobre pressão, o Luiz aí comentou que ele foi mexer lá no ar e estava pressurizado. Então, a gente tem que diminuir essa pressão para estar mexendo no sistema. Não dá para ir chegar lá dando a cabeção e mexer, porque pode se acidentar. Assim como pode ser uma pressão baixa, que não tem problema nenhum, mas possa estar trabalhando pressão muito alta. Um exemplo aí, gente, que é uma pressão extremamente alta, se vocês pegarem, por exemplo, os bicos injetor lá do caminhão. Lá ele tem pressão até de 2.000 bar. 2.000 bar, ele atravessar o braço, a mão, é assim, num piscar de óleo. Não dá, nem precisa piscar. Quando você vê, já atravessou. Tá? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com extremas pressões assim. Tá? Aqui, a gente está vendo aqui que compressibilidade, o ar, ele, no caso aqui, ele tem a propriedade de ocupar todo o volume de qualquer recipiente. Isso quer dizer, se eu tiver uma garrafa, o ar ocupou a parte interna da garrafa, tá? E se eu tiver uma bexiga e eu começar a inflar ela, o que vai acontecer? Eu vou começar a preencher todos os espaços e vai ter expansão no caso dessa bexiga. E ele adquire ali, ó, sempre o formato que já que ele não tem uma forma própria, então ele só se molda, na verdade, né? Aí ele fala aqui que a gente pode usar desse artifício, fazer o quê? Eu posso pegar geometrias, no caso, formatos diferentes e posso provocar a redução desse volume usando uma das suas propriedades, a compressibilidade. Isso quer dizer, eu pego um volume grande e coloco ali dentro, só que quando eu pressurizo, eu aumento a pressão interna, tá? E, logicamente, quando a gente faz isso, por exemplo, numa bexiga, eu aumentei a pressão interna, o que vai? A expansão, no caso, da bexiga, tá? E a forma como que o pessoal utiliza, por exemplo, o sistema pneumático. Aí ele direciona através, por exemplo, de tubulações até os atuadores, tá? Então, eu vou ter nesse segmento válvulas, e essas válvulas vão, no caso, fazer essa liberação para mim e fazer o acionamento do sistema. Aqui, ó, ele está falando aqui que o ar permite, tá aqui, ó, reduzir o seu volume quando sujeito à ação de uma força exterior. Isso quer dizer o quê? Ele pega esse cara aqui, ó. Então, a compressibilidade. Eu tenho aqui um cilindro estendido. Depois eu tenho um cilindro, no caso, comprimido. Só que nesse cilindro estendido, a pressão é menor. Quando eu, no caso, comprimir, eu diminuo o volume, só que aumenta a pressão interna. Tá? Então, inversamente proporcional em relação à pressão. Então, quando eu diminuo o volume aqui do conjunto que eu pressurizo o sistema, ele aumenta a pressão. Quando eu faço a expansão, eu aumento o volume e diminuo a pressão. Tá? São inversamente proporcional em relação ao outro. Elasticidade, no caso do conjunto, ele fala aqui, a propriedade que possibilita o ar voltar ao seu volume inicial. Isso quer dizer o quê? Eu pressurizei. Eu dou exemplo para vocês. Se vocês pegarem uma seringa, daquelas que a gente usa para aplicar injeção, tá, no pessoal, e eu pegar e fazer o seguinte, eu pegar ela, encher ela de ar, eu empurro, no caso, o pistão dela, o que vai acontecer? Ele vai ceder, tá? Se você continuar empurrando, que a pressão for muito alta, vai dar vazamento.
tá? Porque daí você não consegue fazer a vedação na saída. Mas se você pressionar até um certo limite, depois você soltar, o que ele vai fazer? Ele vai voltar o pistão naquela condição que a gente tem, tá? Então ele funciona como uma mola elástica ou a mola pneumática. Se a gente falar assim, como é que o cara usa, por exemplo, uma suspensão pneumática? É justamente isso que eu estou falando. A quantidade de pressão interna que a gente coloca, no caso, nas câmaras, tá? Eles vão funcionar como um elemento de expansão. Ora, ele, no caso, expande, olha, ele aumenta a pressão, absorve, então a gente vai estar vendo dessa forma, tá? Então, ele aqui está falando o inverso, então, que através, no caso, também dessa questão de elasticidade, eu consigo dar movimentos, tá? Do conjunto. Aqui, gente, ó, difusibilidade. O que quer dizer isso? Ó, propriedade do ar que ele permite misturar-se homogeneamente com qualquer outro tipo de elemento gasoso. Isso quer dizer, se eu tiver, por exemplo, qualquer outro gás, eu consigo, por exemplo, misturar o meu ar. Tá? Então, a difusibilidade dele, em função dos elementos gasosos, é fácil. Então, a gente tem aqui um volume contendo ar e gases, válvula fechada. A partir do momento que você abriu, ele mostra aí, ele preencheu. Então, de um lado está vazio, do outro lado está, no caso, eles fizeram uma coloração diferente. A partir do momento que eu fizer, no caso, a abertura, ele vai se misturar e a gente não consegue discernir, a não ser que eu faça um exame, no caso aqui, químico-físico do conjunto, e aí eu faço a separação dos tipos de gases que eu tenho dentro do ambiente. Por outro lado, se vocês olhar o ar que a gente respira, ele já tem uma série de gases separados. Então, o ar que a gente está respirando, ela tem aproximadamente 21% de oxigênio, tá? Então, o volume que às vezes a gente aspira no motor não é o suficiente para ele, no caso, estar queimando. Então, por isso que às vezes eu tenho outras condições que eu consigo aumentar a quantidade de volume de ar aspirado. Que o motor ele funciona como uma bomba. De um lado ela aspira, do outro lado ela empurra, tá? Então, ele aspira, enche, no caso, a câmara, depois, quando ele comprimir, ele comprime a mistura, dá a explosão e gera, no caso, um trabalho. Tá? O compressor de ar que a gente vai ver nos caminhões, qual que é a função dele? Ele aspira o ar, no caso, que é onde a gente está no ambiente, só que ele vai pegar esse ar, na hora que ele for pressurizar, que ele for empurrar novamente o pistão, ele vai fechar a válvula de admissão e vai abrir uma válvula de descarga. Só que essa válvula de descarga ela vai estar direcionada para dentro de um reservatório. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse ar e vou guardar ele dentro, no caso, de um reservatório. Tá? Por isso que eu tenho alguns reservatórios no caminhão lá, para acionar, no caso, os sistemas de freio, o acessório, o que a gente tem aí nos conjuntos. E aí, em alguns casos, vocês vão ver que tem um reservatório úmido, que eles chamam lá, o reservatório de água, que quando você comprime o ar aqui, a gente vai ter a umidade relativa do ar e vai, no caso, condensando isso. De vez em quando ele faz por um sistema automático, a gente descarregar esse ar, ou a gente pega essa umidade, ou a gente pega, por exemplo, de vez em quando tem que ir lá e abrir e fazer, no caso, essa isolação. Ei, senhor, Oi. eu queria perguntar se o senhor sabe me dizer, explicar certinho, como é que é aquela tal ligação cruzada ali no intercooler? Ligação cruzada para... Bom, o mecânico hoje me ensinou mais ou menos como é que é. É ali do trabalho do intercooler. O que ele falou para você?
Não, ele estava explicando esse princípio do ar, assim, sabe? Que entra o ar frio, eu acho, e sai o ar quente, não lembro como é que é. Tá. Então, vamos pensar assim. Saiu da turbina, que a turbina é o compressor nosso de ar, tá? Ele Uhum. vai mandar ar lá pro, no caso, intercooler. O intercooler, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma molécula que sai aproximadamente a 120, 160 graus e derrubar essa temperatura desse ar para 70, 60 graus. Entendeu? O que Entendi. acontece? Quando eu estou com a temperatura muito elevada, a molécula de ar ela vai estar maior. E quando eu resfrio, ela fica menor e eu consigo aumentar o quê? Volume. Nós vamos ver isso aqui na frente dessa concepção física aqui, para vocês entenderem, tá? Beleza, professor. Expansibilidade está aqui, ó. Propriedade do ar que ele possibilita ocupar totalmente o volume de qualquer recipiente. Então, vocês estão vendo formatos e diferenças aqui, tá? Que ele pode estar adquirindo. Então, eu vou ter um reservatório igual está ali. Na hora que eu fizer a abertura ou liberação desse ar, ele vai preencher todos esses espaços, tá? E eu posso dizer para vocês que a mesma proporção que eu empurro aqui e dou a pressão na parte interna que eles sejam interligados, teoricamente, a pressão exercida em todos os sentidos, elas são iguais, tá? A partir do momento que eu tenho, que ele preencheu todos os espaços. Então, se a gente der a continuidade, a gente vai ver aqui, ó, quando a válvula é aberta, o ar expande assumindo o formato do recipiente porque não possui forma própria. Então, ele só vai ter a restrição no caso de onde que ele está enchendo. Se é uma garrafa, se é um, sei lá, um tubo, se é um quadrado, aí tem umas figuras que são geométricas diferentes aí, ó. Então, ele preenche aquilo e, dependendo da pressão que você exerceu, ela vai ter, no caso aí, pressão em todos os sentidos. Logicamente, onde eu tenho canto vivo aqui, ó, a gente pegar na curvatura, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui, a gente, quando a gente trabalhar em sistemas pneumáticos, eu nunca posso dobrar a mangueira ou o sistema hidráulico, porque senão eu vou ter restrição e vai ficar forçando naquela condição, tá? Peso do ar. Então, o que é o peso do ar? Se eu tivesse como dimensionar para vocês, 1 quilo de ar é igual a 1 quilo de, no caso, de chumbo, só que eu tenho, o que eu posso falar para vocês aí é que a densidade é diferente e os volumes que eles, no caso, preenchem são diferentes, tá? Se eu pegar, logicamente, um peso de 1 quilo de, no caso de ferro, de chumbo, sei lá, é bem diferente de 1 quilo de ar, tá? E os volumes vão ser totalmente diferentes. Então, tem aqui, ó, o peso do ar, como toda matéria concreta, o ar tem peso. A experiência abaixo mostra a existência de peso do ar. Temos 2 balões idênticos, hermeticamente fechados, contendo um ar com a mesma pressão e temperatura. Então, vocês estão vendo aqui que a balança, que eles fizeram aqui uma forma de balança, ela está equilibrada. Colocando-os numa balança de pressão, os pratos se equilibram. Então ela não tem diferença aí, no caso, em relação a esse peso. Já a partir do momento que eu fizer o quê? Ó, ele pegou uma bomba de vácuo aqui, que no caso, formando... O que é bomba de vácuo? A bomba de vácuo, na verdade, gente, é uma pressão, o quê? Negativa. O que é uma pressão negativa? Na verdade, quando vocês abaixarem esse acionador aqui, puxar isso aqui para trás, ele vai puxar todo o ar de dentro do quê? Do balão, tá? Aí eu formei o quê? Um vácuo aqui. Então, ao contrário de pressão positiva ou pressão no circuito, eu tenho a pressão negativa. O que é a pressão negativa? É vácuo. Então, se vocês, por exemplo, funcionarem um motor, tá? Ele faz o quê? Pressão negativa. Ele aspira, tá?
Então, ele puxa o ar de fora e preenche o quê? O cilindro. Tá? Se eu pegar, por exemplo, um compressor de ar, o pistão está em cima, ele aspira, vai até o final de curso, encheu a câmara ou encheu o cilindro de ar. A hora que ele for comprimir, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a válvula de admissão e abrir a válvula de escape. E vai mandar esse ar para onde? Para dentro do reservatório. Tá? Então, ele gerou, no caso, uma aspiração. Então, ele puxou, encheu a câmara inteira ou o curso inteiro de ar. E esse ar foi pressurizado, ele foi comprimido dentro de um reservatório. Por isso que a gente fala que usa ar comprimido para, no caso, fazer o sistema de freio funcionar, tá? Ou acionar algum dispositivo que é acionado pneumaticamente. Um exemplo aí a gente pode dar lá o freio motor, tá? Que é um pistão. Aí, ó, o exemplo que ele deu aqui, ó, colocando-se outra vez o balão na balança, já sem ar, e haverá desequilíbrio causado por falta de ar. 1 litro de ar a 0 graus e ao nível do mar pesa, no caso ali, 1 litro de ar. 1.293 vezes 10 a menos 3 quilogramas, no caso, força. Tá? Isso nessa situação. Vocês vão ver que, como a gente tem princípios físicos, dependendo da situação, esse valor aqui ele é modificado, gente. Porque se eu, no caso, por temperatura, por pressão ou elevação, no caso, se eu subir altímetro, alguma coisa assim, vocês vão ver que altitude, a parte barométrica, vocês vão ver que influencia. Então, por isso que o pessoal, hoje, com os sistemas eletrônicos já nos caminhões, ele já consegue controlar isso para não ter esse problema, tá? Principalmente o funcionamento do motor. Aqui, ó, eu falei de temperatura, ó, o ar quente é mais leve que o ar frio, tá? Uma experiência mostra que esse fato é o seguinte, ó, uma balança equilibra 2 balões, novamente aqui, ó, com a mesma temperatura, tá? Expondo a um dos balões a um contato com uma chama, então aquecendo. O ar do seu interior se aquece, escapa pela boca do balão, tornando-se assim menos denso. Consequentemente, há um desequilíbrio da balança. Isso quer dizer que o ar ficou mais o quê? Leve, por aquecimento que você fez no sistema. Tá? E na atmosfera, gente, ó. Na atmosfera a gente tem aqui a camada formada por gases, principalmente por oxigênio, no caso 21%, nitrogênio, 78%, e 1% de outros gases, que envolve toda a superfície terrestre. Tá? Responsável pela existência da vida, no caso, no nosso planeta. Então, a gente tem aqui que a letra A, troposfera, 12 km, estratosfera, 50 km, mesosfera aqui, 80 km, termosfera aqui, a 500 km, exosfera, 800 a 3.000 km, no caso de altitude. A gente tem aqui em relação a isso que vai modificando. Logicamente, a gente tem aqui uma pressão que vai modificando conforme, no caso, a gente vai se elevando, tá? Então, a gente tem a ação da força gravitacional da Terra que vai estar influenciando aí um monte de coisa. Aí, outra conclusão. Pelo fato do ar ter peso, as camadas inferiores são comprimidas pelas camadas superiores, tá? E assim as camadas inferiores são mais densas que as superiores. Isso quer dizer, ela, como se fosse ela tivesse mais peso, né? Então ela é mais densa, mais fechada, ela tá. E aí conclui-se que o ar comprimido é mais pesado que o ar, no caso, a pressão normal, ou a pressão atmosférica. Ah, professor, mas qual que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica nossa, eles tomam como referência aproximadamente, no caso aqui, 750 milímetros de Hg, ou de mercúrio. E aí ele fala aqui que 1 litro, no
caso, pesa 1.293 vezes 10 a menos 3 kg-força ao nível de mar, tá? Isso significa que em altitudes diferentes o peso tem valor diferente. Isso quer dizer, nós vamos modificar, principalmente quando a gente fala assim, vai subir, por exemplo, em altitude. Ah, eu saí daqui e fui lá para a Cordilheira dos Andes. Então a gente vai ter algumas coisas diferentes aí e vai mudar essa questão. Tem a parte de ar rarefeito, que diminui a oxigenação, e isso não é bom para motor, tá? Teria que, no caso, fazer as calibrações para estar trabalhando em todas essas condições, tá? Vendo dessa forma. Pressão atmosférica. Então a gente sabe que o ar tem peso. Vivemos, no caso, sob esse peso. Então nós estamos abaixo. Então, como é que eu não sinto nada disso? A atmosfera exerce sobre nós uma força equivalente ao seu peso, mas não a sentimos, pois ela atua em todos os sentidos e direções com a mesma intensidade. E o valor da pressão atmosférica ao nível do mar é uma temperatura de 20 graus, é uma umidade relativa de 36%, é de uma atmosfera, ou 760 milímetros na coluna de mercúrio, ou HG aqui. Ou um bar, ou 14,5 libras força por polegada quadrada. Tá? Vocês estão vendo essas referências? Essas referências aqui, ó. Pressão atmosférica, uma atmosfera, 750 milímetros de mercúrio. Um bar igual a 14 ponto. São referências ou constantes que a gente pode usar, por exemplo, para depois fazer cálculo e saber as pressões relativas onde a gente vai estar. Ou fazer conversões, no caso, quando eu necessitar, tá? Aqui um exemplo da pressão atmosférica, então vocês estão vendo que ela está sendo exercida em todos os sentidos, então o peso é que a gente está lá sentado, de pé, ou a casa, então todos eles vão estar com a pressão, no caso, exercida em todos os sentidos que a gente tem aqui, tanto para fora como para dentro, tá? E aqui a pressão atmosférica varia proporcionalmente à altitude, no caso considerada. Esta variação pode ser, no caso, notada. Então, eu tenho aqui 1.033 kg/cm² a nível de mar ali. Aí, quando ele abaixa do nível do mar, vocês viram pode que ele vai alterar, ó, 1.067 kg/cm². E quando eu subo na montanha lá, ó, a 710 kg/cm². Tá? Então, eu tenho essa variação, no caso, da pressão atmosférica que a gente tem aqui. Até um tempo atrás, se você pegasse um caminhão, um carro, que ele era mecânico, quando eu fazia regulagem aqui, por exemplo, em Ponta Grossa, e descia para a praia, quando chegava na praia, ele estava com, no caso, uma suplementação maior, eu dava diferença no caso de consumo. Por quê? Lá, a alimentação de oxigênio é melhor que aqui, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho em relação a isso. E aqui, a variação de pressão atmosférica com relação à altitude. Altitude zero, tá? Pressão, no caso em quilogramas/centímetros, no caso quadrado, 1,033. A altitude, no caso aqui, a 100 metros. Aí ele vai, vocês podem ver que vai modificando, tá? A 900 metros, 0,925. A 1.000 metros. Então, eu tenho lá 915. 2.000 metros, 0,810. Se eu pôr lá, sei lá, o pessoal fala lá, Cordilheira dos Andes, em torno de 5.000 a 8.000, dependendo do lugar. Então, tem a 552 kg/cm². Ou, por exemplo, a 8.000 metros, a 363 kg/cm². Por isso que os caboclos, quando vão jogar bola lá naquelas altitudes, o que acontece? A 4.000, 5.000 metros, falta oxigênio para os caras. O cara não consegue... O pulmãozinho dele não consegue respirar e acompanhar o pessoal que já está acostumado a viver na altitude. Não é isso? Verdade, professor. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com um veículo. Se vocês pegarem o veículo aqui, que ele não for calibrado para trabalhar em alturas diferentes, aqui ou altitudes diferentes, ele pode comprometer o funcionamento do motor ou até danificar.
Então, quando ele tem uma turbina, ele vai... Vocês vão ver lá na frente que ele tem um sistema chamado Wastegate que vai desviar e vai diminuir a velocidade da turbina para diminuir o enchimento. Senão, eu vou ter, no caso, sobrealimentação no caso da turbina, do motor, e vai danificar o motor. Tá? São algumas condições assim. Tá? Medição da pressão atmosférica. Nós, geralmente, pensamos que o ar não tem peso, mas o oceano de ar comprido da Terra exerce pressão sobre ela. Torre Seri, o inventor do barômetro, mostrou que a pressão atmosférica pode ser medida por uma coluna de mercúrio. Então, ele mostra aí, ó, a ferramenta, o instrumento que ele utilizou. Então, tem aqui, ó, enchendo-se um tubo com mercúrio invertido, invertendo a uma cuba cheia com mercúrio, ele descobriu que a atmosfera padrão, ou nível do mar, suporta uma coluna de mercúrio de 760 milímetros de altura. Tá? De HG aqui. Então, ele fica naquele parâmetro. Se eu mudar essa altitude, eu posso aumentar essa pressão, ou aumentar, no caso, essa pressão atmosférica, ou diminuir essa pressão atmosférica. Tá? Em função da altitude que eu, no caso, estarei com o instrumento. Já usam esse tipo de barômetro dentro das centrais eletrônicas hoje para compensar isso no caso dos veículos. Então, já se pensa aí uma equação, ou se não um algoritmo lá que já faz isso para compensar, no caso, as altitudes, por exemplo, que os caminhões podem trabalhar. Tá? Os motores, na verdade. A pressão atmosférica ao nível de mar, média equivalente a 760. Qualquer elevação acima desse nível, medir evidentemente menos que isso. Num sistema hidráulico, a pressão acima da pressão atmosférica são medidas em quilogramas, centímetros quadrados. As pressões abaixo da pressão atmosférica são medidas em unidades de milímetro de mercúrio. Tá? Então, milímetros de mercúrio abaixo, no caso, da pressão atmosférica. Efeito combinado entre os três variáveis, física do gás. Então, quem que desenvolveu isso? Então, a gente tem aqui dois caboclos, tá? Três caboclos aqui, no caso, ó, leis gerais dos gases perfeitos. A lei de Boole-Mariotte, Charles e Guy Lussac. Refere-se à transformação do estado, nas quais uma das variáveis físicas permanece constante. Então, para vocês entenderem isso, aqui tem um desenhozinho só para a gente não se perder. Então, ó, geralmente, a transformação de um estado para outro envolve relacionamento entre todos. Sendo assim, a relação generalizada é expressa pela forma pressão vezes, no caso, volume dividido pela temperatura, igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura 2. De acordo com essa relação, são conhecidas três variáveis do gás. Por isso, se qualquer uma delas sofrer alteração, o efeito nas outras poderá ser previsto. Isso quer dizer, eu posso verificar, tá? Então, eu posso, através matematicamente, conseguir achar no caso dessas incógnitas, tá? Dessas variáveis. Aqui um exemplo no inicial aqui, ó. Então, efeito combinado entre as três variáveis. Então, eu tenho temperatura, volume e pressão. O que ele fez aqui? A mesma temperatura, volume diminui, pressão aumenta. Tá? Mesmo volume, pressão aumenta e temperatura aumenta e vice-versa. Mesma pressão, volume aumenta, temperatura aumenta e vice-versa. Tá? Então, ele mostra aqui algumas condições do como que está funcionando, no caso, cada um dos conjuntos. Tá ok? Então, eu tenho aqui as diferenças, por exemplo, que pode acontecer nessas três variáveis. Então, as três variáveis nossas é o quê? Temperatura, volume e pressão. Dentro, no caso, de um circuito o quê? Pneumático. Tá? Então, ele vai fazendo essas alterações e eu posso ter, no caso, então, se eu tenho aqui, ó, aqui a gente está vendo que numa condição eu tenho a temperatura, noutra condição eu tenho o volume, noutra condição eu tenho a pressão. Então,
que são as variáveis que ele fala aí no caso do conjunto, tá? E o princípio de Pascal também é o mesmo utilizado na parte hidráulica. Por quê? Só muda o elemento. Então, um é um líquido e aqui é o gás, tá? O princípio de Pascal consta-se que o ar é muito compreensível sob a ação de pequenas forças. Quando contido em um recipiente fechado, o ar exerce uma pressão igual sobre as paredes, em todos os sentidos. Mesma coisa que a parte hidráulica, quando eu pressurizo. Por Blaise Pascal, temos que a pressão exercida em um líquido confinado em uma forma estática atua em todos os sentidos e direções, com a mesma intensidade, exercendo forças iguais em áreas iguais. Isso quer dizer, a mesma coisa para o ar ou para o gás, tá? Aqui ele mostra um exemplificando, só para a gente ver aqui, ele tem um pistão de acionamento aqui, e ele tem aqui, ó, suponhamos um recipiente cheio, no caso de líquido, a qual é praticamente incompreensível. Só aplicamos uma força de 10 kgfs aqui, num êmbolo de 1 centímetro quadrado de área, esse cara. O resultado será uma pressão de 10 kg a centímetro quadrado para a parede, no caso, do recipiente. Então, em todos os sentidos que vocês estão vendo aqui, ele vai ter, no caso, uma resultante ou uma pressão gerada de aproximadamente 10 kg força por centímetro quadrado, tá? E a gente tem aquela mesma fórmula que a gente viu da parte hidráulica, a pressão igual a forças dividido por área. Então, eu tenho aqui, no sistema internacional, força é dada em newtons, pressão é dada em newton metros quadrados e a área em metros quadrados. No sistema MKS aqui, ó, força é dada em quilogramas, no caso, força, pressão é dada em quilogramas centímetro quadrado e a área em centímetros quadrados. Então, temos que 1 quilograma, no caso, força, é igual a 9,8 newtons, tá? Aí tem aqui, Pascal não tem menção ao, no caso, fator atrito, existente quando o líquido está em movimento, pois baseia-se em uma forma estática e não nos líquidos em movimento. Se vocês forem, no caso, estudar, por exemplo, tem uma forma que estuda tudo que é líquido ou tudo que é a parte de mecânica dos fluidos, tá? Aí ele vai fazer tudo. E é um negócio mais complexo. Para quem faz engenharia, tá? Ele tem que, no caso, entender muito bem isso daí. Porque ele vai trabalhar com desenvolvimento e não, por exemplo, ou na parte de desenvolvimento ou projeção, aí ele tem que entender muito bem. Quando a gente fala, no caso de manutenção, a gente vai ter que manter, no caso, as especificações do fabricante, tá? E aqui, gente, uma tabela de conversão, para finalizar. Essa tabela de conversão, o que a gente tem aqui? A tabela de pressão e vazão em volumétrica. Então, eu tenho aqui, ó, unidade de medida, quilograma, força, centímetro quadrado, libra, polegada quadrada e PSI, tá? Equivalente, 1 kg a centímetro quadrado corresponde a 14, no caso, 22 libras polegadas quadradas, a 0,98 bar. Então, 1 kg a centímetro quadrado é igual a 1 bar. Eles jogam por aproximação, porque vai dar diferença de 0,2 centésimo aqui, né? 10 metros colunas de água aqui, ó. Esse cara. Ou metros. Depois 0,9618 atmosfera. Então também o pessoal fala 1 quilograma força centímetro quadrado é igual a uma atmosfera. Também jogam com aproximação que está dando diferença de 4 centésimos. PSI e bar em atmosfera. Então, uma atmosfera corresponde a 1,83 kg centímetro quadrado, a 14,7 PSI e a 1 bar, tá? Que ele aqui faz a equiparação também. Atmosfera e kPa, quilopascal. Então, ele traz aqui 1 bar é igual a 1,83 kg centímetro quadrado, 14,51 PSI ou
100 kPa. Newton metro quadrado em 1 Newton metro quadrado, que corresponde a 0,001 décimo do milésimo do quilograma centímetro quadrado. Aí tem outra aqui, PCM, CM, SCFM, tá? Pé por minuto, tá? Que seria volume aqui. Pés por minuto, newtons por minuto, metros por minuto, litros por minuto, decímetros e galão. Então, o quanto que é o deslocamento em volume. Então, a gente tem aqui, um pé é igual a 28,32 litros por minuto. 1 milímetro cúbico, tá? 1000 litros por minuto. E aqui uma coisa que é legal a gente ver que é um decímetro, no caso, um decímetro cúbico por milímetro é igual a 1 litro por, no caso, minuto. E um galão por minuto é igual a 3,78, que é o que mais usam aqui, essa parte de volume na parte de baixo, que a gente está vendo, litros por minuto e galão, tá? Essas outras colunas aí, muito pouco, a não ser que vocês forem trabalhar com medidas que sejam inglesa ou de ascensão americana, tá ok? Ok. Fechamos por aí, gente, a nossa aulinha de hoje, tá? Eu vou pegar e vou mandar esse aqui para vocês, tá? Para vocês terem esse conceito, igual eu falei para vocês, eu preciso mandar uma atividade para vocês fazerem para compor a notinha de vocês aí no final, beleza? Beleza, então, professor. Hoje só foi vocês, eu já estou ficando meio cansado, esse pessoal que não está participando, eu estou dando falta para todo mundo, viu? Se alguém perguntar alguma coisa para vocês, podem ter certeza. A não ser o Luan e o Luiz Fernando, que eles estão Luiz Fernando, afastados. Hã? É o Luiz Fernando. Eu conversei ontem. Eu conversei com o Luiz Fernando ontem. Uhum. O restante dos outros aí que não estão comparecendo, quem não comparece fica com falta. Uhum. Beleza? Beleza. E o professor, conseguiu recuperar o HD? Então, o colega meu ligou hoje para mim, disse que, como ele tem 900 e poucos gigas lá, né? Diz que vai ficar umas quase 48 horas para ele escanear e depois ainda tem a parte de recuperação dos dados ainda. Aí tem que passar para outro lugar. Mas não perdeu os arquivos então, professor? Não. Que bom, né? Tomara que não, né? Vamos ver se não vem corrompido. Que tem esse negócio de corrompe também, né? Pois é, Deus o livre, né? Estamos tentando, vamos ver lá. Não vai perder tudo. Dos males menor. Então tá jóia. Beleza. Boa tarde para vocês. E amanhã a gente volta a conversar, então. Beleza? Tranquilo. Falou, um abraço para vocês. Tchau. Tchau, professor.